Olá, tudo bem? Bora conversar um pouquinho? E hoje o assunto da live vai ser como fazer jejum para secar a barriga. Eu sou a Camila e eu sou especialista em ajudar mulheres a secar a barriga em 60 dias, sem dieta e sem precisar passar horas na academia. E dentro disso, eu ensino dessa parte em ajudar mulheres, eu me baseio em três pilares. O primeiro pilar é alimentação com atenção. O que é isso? É você ficar livres de dietas, sim, mas de qualquer forma, ao mesmo tempo que você fica livre das dietas, eu trago para você entender o seu corpo, aprender a respeitar o seu corpo e escutar os sinais que o seu corpo dá. E aí entra o jejum. O jejum ele é um ótimo treinamento para quem quer realmente entender e respeitar o seu corpo. Por quê? Porque muitas vezes a gente come no automático. Como assim, Cami? Durante o dia, em vários momentos do nosso dia, às vezes a gente não está com fome, mas a fome ela é despertada por algum gatilho. Por exemplo, você está trabalhando lá, super concentrado, você nem viu a hora passada, a sua manhã, e de repente você escuta o som dos talheres, se você está trabalhando em casa. Ou você sente o cheiro da comida, ou você recebe uma mensagem: vamos almoçar? Já está na hora. E aí você lembra: nossa, já está na hora de comer mesmo. E aí, a partir desse momento, te dá fome. E você vai comer, porque está na hora de comer. E você acaba, o que acontece? Quando você faz isso, você acaba desrespeitando o seu corpo. Por quê? Ele nem deu um sinal de fome. Ele nem falou para você que estava com fome e você vai lá e taca a comida nele. E aí o que acontece? Dentro desse pilar da alimentação com atenção, eu ensino a você entender, escutar os sinais, então você vai se alimentar conforme o seu corpo vai ter falando, o seu corpo vai ter dizendo, como você estivesse saindo do automático. Por quê? Porque, como eu disse, a alimentação, muitas vezes a gente come de forma automática, né? Só por hábito. Tanto que tem uma frase que eu sempre brinco, que a vaca não tem relógio. Por quê? Vaca não vai olhar, nossa, meio-dia, eu preciso comer. Não, ela vai comer quando está com fome. E para a gente entender, a gente tem alguns sinais de quando a gente está com fome ou quando a gente só está comendo porque está na hora de comer, sem perceber. E os sinais da fome real mesmo pode ser, por exemplo, um tremorzinho, né? Você começa a sentir aos poucos a fome, ela vai chegando aos poucos, ela não vem de repente, depois de um pensamento, né? Depois de um gatilho despertado. A fome fisiológica, a fome real que a gente tem que dar atenção, então ela vai chegando e você começa a sentir como se tivesse um buraco lá no estômago. E é muito engraçado que quando você começa a perceber, a gente sente bem menos fome do que realmente a gente acha que sente, tá? Por exemplo, hoje eu tô num dia de jejum. Hoje é meu dia de jejum de 24 horas. 24 a 36 horas eu decido ali perto, de acordo com a minha fome, né? Sempre respeitando o meu corpo. E chegou na hora do almoço, e realmente eu tenho 2 filhos, estava ajudando eles ali na hora do almoço, né, a fazer o prato deles, eles comerem e tal. E eu olhei, senti o cheiro da comida, olhei para a comida e falei: "Ah, acho que eu não vou aguentar. Nossa, estou com tanta fome". E de repente falei: "Não, muda o foco, vou aguentar sim, eu não estava com fome, por que que eu senti fome, né?". Agora que eu sei que muitas vezes é um sabotador, muitas vezes não é fome real, né, é só um gatilho que despertou ali em mim, e não comi. Ajudei eles a comer, mudei o foco, conversei, me hidratei, tomei um chazinho, eu amo, ó, tomo chá o dia todo, no dia de jejum principalmente, já é normal na verdade, e café, ó, e água. Deixa eu mostrar tudo aqui, ó. E aí, mudei o foco, levei eles para a escola e vim para a clínica. Gente, agora são o quê? 3h30 da tarde. Zero fome, não tô sentindo fome. Então, assim, naquele momento, se realmente fosse fome, agora, como a fome ela vai aumentando aos poucos, de forma progressiva, eu estaria morrendo de fome. Eu não conseguiria pensar em mais nada além do que comer. E não, estou trabalhando. Tem
muitos especialistas, muitos médicos, inclusive, que falam que eles usam do jejum para fazer cirurgia. Então, antes de fazer a cirurgia, eles não comem. Por quê? Porque o jejum, ele traz clareza mental. Ele ajuda a gente a ter um raciocínio muito mais rápido. Por quê? O que acontece? Quando a gente come, o nosso corpo, ele usa da energia, ele se concentra todo no estômago para fazer a digestão desse alimento, né? Para degradar esse alimento. E a partir do momento que a gente não come, né? A hora que a gente precisa realmente usar o nosso raciocínio, usar nossa cabeça, o nosso corpo ele não tá digerindo nada. A última vez que eu comi ontem foi 7 horas da noite. Então agora ele está todo concentrado em fazer outras coisas em vez de estar fazendo a digestão aqui. Então ele é altamente benéfico também para trazer esse benefício de clareza mental, de concentração, né? A gente se sente muito mais disposto, que querendo ou não, não sei se você se sente assim, mas depois que a gente come, dá aquela moleza, aquela preguiça, principalmente se a gente come alimentos mais pesados, né? Alimentos mais, por exemplo, muita massa, pensa numa pratada de macarrão agora. Acaba que dá muito mais sono. Por quê? Porque toda a energia do teu corpo vai lá para o seu estômago para realmente teu corpo fazer essa digestão, metabolizar todos os alimentos e assim teu corpo conseguir trabalhar, né? Então dá aquele soninho totalmente normal. Então por isso que o jejum ele também traz esse benefício. Então, trazendo tanto da parte, vamos trazer, né, alimentação com atenção, que você consegue respeitar o seu corpo, entender os sinais do seu corpo, entender que muitas vezes você come sem estar com fome, entender que você não é tão dependente da comida quanto você acha que você é, né? Eu lembro, gente, antes de começar a praticar o jejum, eu lembro de sentir muita. De achar assim, meu Deus, 24 horas sem comer, gente, é doido. Eu tenho certeza que eu desmaio já nas primeiras 8 horas. Ixi, eu não conseguia nem ficar sem o café da manhã. Eu pensava que se eu fosse trabalhar, viesse trabalhar sem café da manhã, eu ia desmaiar a qualquer momento, porque eu tenho pressão baixa, porque eu já tenho hipoglicemia. Então, assim, tudo você vincula que eu sou proibida a ficar sem comer. E aí, imagina praticar atividade física, então em jejum nunca na vida. Era certo que eu ia desmaiar. E aí que eu comecei a me especializar nessa parte da terapia comportamental, né, alimentar. Então foram vários cursos, centenas de cursos que eu fiz buscando entender por causa de mim mesmo. Eu queria emagrecer, eu tinha engordado 15 quilos acima do meu peso que eu sou hoje. Eu não estava me reconhecendo e já sabia que dietas não funcionavam para mim. Eu tinha feito dietas e mais dietas e nada funcionava. E aí eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer então para eu emagrecer? Se dieta não funciona, o que funciona, né? E comecei a entender que era bem além das dietas, era bem além de um papel. Não era uma nutri me falando que eu tinha que comer que ia dar certo, mas eu precisava mudar primeiro aqui. Primeiro precisava mudar o meu pensamento em relação à comida. E fui começar, eu sou profissional da área da saúde, né? Comecei a pesquisar. O que tem a ver, então, né? Como que eu poderia mudar o meu mindset, que falam, né? Mindset, em relação à comida. E foi então que eu fiz o meu primeiro curso voltado para alimentação com atenção. E nesse curso eu entendi, foi aí que minha chave virou, que eu entendi que realmente tinha muitas coisas no meu dia a dia que eu relacionava que era muito mais emoção do que realmente fome. Eu sei que você sabe disso, mas às vezes a gente não sabe como que a gente faz para tratar tudo isso, né? E é isso que eu ensino muito às minhas alunas do Scoop em casa. Essa parte de realmente a gente trazer uma atenção para a alimentação, mas não se privar de nada. Trazer uma alimentação consciente. O que eu devo comer, não é o que eu quero comer, né? E não é só, eu brinco que às vezes a gente se comporta igual criança mimada, que a gente come tudo que tem vontade. A gente não pode passar vontade. Deus me livre eu ficar com vontade de alguma coisa, né? Deu vontade, vai lá e come. Não é bem assim.
a gente tem que trazer uma responsabilidade para as nossas escolhas. Precisa sempre estar trazendo uma consciência para as nossas escolhas, de acordo com a consequência que a gente quer disso, né? Por exemplo, faz sentido eu comer pizza todos os dias porque eu amo pizza, porque eu gosto de pizza, mas qual que é o resultado que eu quero? Eu quero o resultado da pizza de todos os dias ou eu quero um corpo mais saudável, um corpo mais bonito, uma barriga mais sequinha? Então, quando eu falo em alimentação com atenção, eu trago tudo isso para as minhas alunas. O tempo todo a gente busca em qual é a consequência que eu vou ter diante desse alimento que eu vou comer. Eu sempre falo, inclusive um exercício que eu falo para elas fazerem antes de comer é: como eu vou me sentir depois que eu comer isso? Sempre antes de comer, sempre pensar: como eu vou me sentir depois? Tá? Por exemplo, como eu vou me sentir depois que eu comer um pastel? Qual vai ser a sensação? É felicidade, é alegria, ou pode doer meu estômago, é muito gorduroso, talvez eu me arrependa, talvez eu me sinta culpada. Como eu vou me sentir? Eu ensino elas que a gente não deve se sentir culpada por nada. A gente nunca é proibida nada, mas também não é obrigada a nada. Mas sempre trazer essa consciência. Esse alimento que eu estou comendo, ele vem de acordo com os meus objetivos, o que realmente eu quero? Então, quando a gente vai desenvolvendo isso, é muito mais fácil da gente aplicar o jejum. E como que é feito o jejum? Então, o jejum, gente, ele não é para todo mundo. Tem algumas pessoas que são contraindicadas a fazer. Então, o que que eu sempre falo? Que se você tem algum problema da saúde, você jamais, algum problema de saúde, você jamais vai fazer jejum sem primeiro buscar orientação do seu médico, do seu nutricionista, do profissional que te cuida, tá? Se você toma medicamento todos os dias, seja para pressão alta, seja para diabetes, seja algum problema cardíaco, seja algum problema renal, você também vai fazer jejum. O jejum, o que eu estou te ensinando aqui, o que eu vou te ensinar agora, ele é eu oriento fazer quem é saudável, tá? Que não tem nenhum problema de saúde. Grávidas, lactantes, também não é aconselhado fazer jejum, tá bom? Se você teve algum dia transtorno alimentar, se você teve anorexia, bulimia, se você tem, também não aconselho fazer jejum sem orientação de um profissional de perto com você, tá? E o que que eu falo? Você não vai iniciar um jejum, por exemplo, já de 24 horas direto. Você vai iniciar sempre um jejum vai começar com 14 horas. Como que o jejum tem 14 horas? Você janta até 8 horas da noite e só vai tomar o café da manhã às 10 horas da manhã. Mas, Cami, eu trabalho, como que eu vou tomar um café da manhã às 10 horas da manhã? Então, leva uma frutinha, tenta comer às 10 horas da manhã. Mas você vai iniciar com esse intervalo, você vai aproveitar o horário da noite que você está dormindo para fazer em jejum, tá? Enquanto o teu corpo está em jejum, ele aprende a trabalhar com a gordura que ele tem em estoque. Então, você ensina o teu corpo a ser uma máquina de metabolizar gordura. Se você sempre está enviando um alimento ali para ele, e esse alimento geralmente é açúcar, ou que contém ou se transforma em açúcar, o que acontece? Quando você manda um alimento que contém açúcar, ou que se transforma em açúcar, no mesmo momento, teu corpo dispara insulina, que é um hormônio como se fosse uma chavinha que abre a tua célula de gordura. Então, pensa a tua célula de gordura aqui, abriu a chavinha, a insulina abriu e entrou esse açúcar. Então, toda vez que você está comendo alguma coisa, disparando insulina, seja alimentação de 6 em 6, de 3 em 3 horas, você está abrindo essa célula de gordura e ela está recebendo, e ela está aumentando. Então, às vezes, você fica ali numa dieta, se restringindo, se privando de várias coisas, e a tua célula não está aprendendo a trabalhar com a gordura que ela tem em estoque. Então, quando você fica várias horas sem comer, várias horas, né, em jejum, sem disparar insulina, o teu corpo aprende a trabalhar com o que tem em estoque. Quanto mais horas, mais benéfico, mais ele vai tirando. Primeiro ele começa das reservas de glicogênio do fígado, depois que ele vai tirar realmente da gordura em si, tá bom? Então, assim, começou com 14 horas, se sentiu bem. No outro dia, talvez você não lanche, então, às 10 horas da manhã. Você só vai almoçar. Você pula o café da manhã, pula o lanche e só vai almoçar. Como que você se sentiu? Ah, se sentiu bem? Então, você pode iniciar um de 18 horas. Em vez de você jantar até as 8, você janta até as 6 e só vai almoçar no outro dia. Ampliou em 2 horas ali o tempo que você fica sem comer, tá? Ah, você sentiu bem? Então, eu vou tentar um de 20 horas.
20 horas, né? Janta até come até as 4 da, da tarde e só vai almoçar no outro dia. Ou come até as 6 e só vai almoçar 2 horas da tarde, comer uma fruta, comer um ovo, comer um iogurte ali às 2 horas da tarde. Ampliou o intervalo. O que, que eu indico? Que vai depender muito a quantidade do jejum, no caso a frequência do jejum, vai depender muito da quantidade de horas que você ficar. Por exemplo, você decidiu fazer um jejum de 24 horas. Não faz sentido, nem teria como você fazer todos os dias. Então, você vai respeitar o seu corpo. Quantos dias da semana? Eu faço uma vez por semana. Você poderia fazer uma, duas ou três vezes na semana tranquilamente, mas você que vai dizer como que você está se sentindo, como o seu corpo está se sentindo. Você tem visto melhoras quando você está fazendo jejum? Ou sente que você está menos disposta? Opa, vou diminuir um pouquinho se eu estou menos disposta, se eu estou sentindo muita dor de cabeça, né? Ou se eu estou ficando muito mal-humorada, ou se eu tenho descontado muito nos alimentos quando eu não estou de jejum. Isso é muito importante a gente prestar atenção também. Às vezes, você está fazendo um jejum tão forçado ali para o seu corpo que quando você come, você exagera. Você perde o controle. Você não consegue escolher um alimento saudável, você vai já para o alimento que você está morrendo de fome, escolhe qualquer coisa, né? Come grandes quantidades. Então, de nada adianta você ter feito jejum se você quebra o jejum, ou quando você come, você está comendo algo que não é tão nutritivo, que não é tão saudável para o seu organismo. Então, tudo isso você vai aprender de acordo com a sua vivência, de acordo com o seu dia a dia. O que, que eu quero que você preste muita atenção? E realmente, sempre quando estiver em jejum, estar se hidratando, claro que de noite às vezes não tem como, né? Mas estar se hidratando muito, a gente tem um cálculozinho que é de 35 ml vezes o seu peso, tá? Para você fazer. Então, sempre estar se hidratando muito nessa quantidade ideal para o seu corpo, entre água, entre chá sem açúcar, café sem açúcar, bebidas adoçadas de nada vai adiantar. Por quê? Porque vai disparar a insulina, como eu disse para você, e a partir do momento que disparar a insulina, a tua célula de gordura vai se abrir, você vai estocar ali, teu corpo vai parar de queimar a gordura, de usar a gordura como fonte de energia. Então, prestar muita atenção. Primeiro ponto, na hidratação. Segundo ponto, aos sinais do seu corpo. Se você começar a se sentir tonta, se você se sentir com muita dor de cabeça e você está se hidratando bem, às vezes é um sinal que você deve parar, tá bom? Começa aos poucos, respeite o seu corpo. Muita sonolência, falta de concentração, algum sintoma que você não esteja saudável, você para o jejum, você come alguma coisa. Come uma fruta, come um ovo, come um iogurte, come uma sopinha, dependendo do horário, que for, mas come uma alimentação leve. Sempre quebra o jejum com uma alimentação saudável, com uma alimentação leve, tá? Pensando que seu corpo tá há horas sem digerir nada, se você for lá e comer uma pratada de macarrão, provavelmente vai doer seu estômago. Provavelmente você vai sentir muita dor. Então, quebra o jejum com uma refeição leve. Sempre, 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 tá? E outra coisa que eu quero que você preste muita atenção quando você não estiver em jejum, então, o que você está comendo, né? Então, tenta sempre trazer um equilíbrio alimentar. Se você vê que você está descontando, eu sempre falo que a gente tem alguns sabotadores, né? Que nos sabotam o nosso processo. Então, você está ali fazendo o jejum pensando, ah, mas amanhã eu vou morrer de comer. E ninguém vai me dizer a quantidade que eu devo comer, né? Aí, realmente, às vezes, você está mais atrapalhando, se atrapalhando no caso, do que se ajudando, né? Então, cuida muito da quantidade que você come quando você está comendo, sempre se hidrata bem, tenta sempre as opções mais saudáveis, mais naturais possíveis, tá? Eu tenho certeza que o seu corpo vai responder muito, 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 muito bem. Então, é isso. Gente, jejum não é nada mirabolante, não tem nada, nenhum bicho de sete cabeças. Você que vai dizer. Ninguém diz também quantas horas você tem que fazer. Você que vai escolher. Ah, eu vou tentar um jejum de 20 horas. Mas ali com 16 horas você realmente não estava se sentindo bem, parou o jejum. Não precisa continuar. E tá tudo certo. No outro dia, no próximo dia, no próxima semana, você tenta mais uma vez e vai evoluindo aos poucos. É esse o segredo do jejum. E é muito legal. Que você, quando vai evoluindo aos poucos, sem muita cobrança, sem muita pressão, você começa a perceber o quanto que
além do conhecimento do seu corpo, o quanto você come sem estar com fome, o quanto você vivia no automático. Você começa a se escutar muito mais e você